Você já deve ter ouvido falar sobre o aquífero Guarani, não? Principalmente no início dos anos 2000. Muito se falava sobre como esse aquífero sozinho seria capaz de abastecer a população mundial por centenas de anos, ou a população brasileira por milhares. Hoje, nós estudamos melhor esse aquífero e sabemos que essas reportagens iniciais eram um pouco equivocadas. Mas, mesmo com muitos fatores que dificultam o seu uso, o Guarani continua sendo um aquífero importante no cenário hídrico brasileiro. Para garantir o uso consciente da água subterrânea, é preciso estudá-la. E foi isso que eu fiz no meu trabalho de conclusão de curso na graduação em Geologia na Universidade Federal do Paraná, com um trabalho intitulado Valores de Background Geoquímicos para a região central do Sistema Aquífero Guarani no estado do Paraná. Pode parecer um pouco complicado agora, mas vamos por partes. Aquíferos são reservatórios onde a água subterrânea se encontra. Eles são recarregados pela água superficial que infiltra o solo e as rochas. O Sistema Aquífero Guarani é um aquífero da América do Sul, considerado um dos mais extensos do mundo, com 1,5 milhão de quilômetros quadrados distribuídos entre Argentina, Paraguai, Uruguai e os estados brasileiros do Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Só no Paraná, que foi objeto da minha pesquisa, são 130 mil quilômetros quadrados. Para compreender a pesquisa que foi feita, primeiro é necessário conhecer a história geológica dessa região, onde hoje se encontra o Aquífero Guarani, que é a bacia sedimentar do Paraná. Há aproximadamente 200 milhões de anos, o Brasil integrava um supercontinente chamado Pangeia. Pangeia passava por um processo de continentalização, que é quando o movimento das placas tectônicas tende a unir continentes, fechando oceanos. Quando se fecha um oceano, é de se esperar que as condições climáticas na região mudem bastante, e na região hoje compreendida pelo Guarani, foi isso que ocorreu. Aquela área passou a se tornar extremamente árida, fazendo com que ali surgisse um vasto deserto, que chamamos de deserto Botucatu. A deposição de areia nos campos de dunas deste deserto, seguido de soterramento, foi criando lentamente a formação geológica Botucatu, que leva o mesmo nome no deserto. A formação Botucatu é composta de arenitos. Essa formação e essa rocha servem de reservatório para as águas do Aquífero Guarani, e isso não é por acaso. Os arenitos, especialmente os eólicos, como é o caso da formação Botucatu, tendem a ser bons aquíferos por causa do seu meio granular, ou seja, formados por grãos que foram depositados. No empacotamento desses sedimentos, criam-se espaços vazios entre grãos, espaços esses chamados de poros. Eles são preenchidos por ar normalmente, mas no caso dos aquíferos, a água passa a ocupar esses poros. Caso a história geológica parasse por aqui, talvez aquelas previsões mais otimistas que foram idealizadas quando o aquífero foi descoberto, fossem concretizadas. Porém, como nós sabemos, a Pangeia não durou para sempre. No período Cretáceo, há cerca de 140 milhões de anos, a quebra do Pangeia teve início. O ponto mais relevante para nós foi a separação do terreno que hoje é o Brasil do que hoje é a África, criando a costa que nós conhecemos. Essa quebra teve repercussões no deserto Botucatu, mesmo este estando centenas de quilômetros adentro do continente. Acontece que na bacia sedimentar do Paraná houve um dos maiores derramamentos de lava da história da Terra, magmatismo esse que criou o Grupo Serra Geral, que recobriu a formação Botucatu. O Grupo Serra Geral é mais uma unidade geológica, só que essa é formada principalmente por basaltos. Como você pode imaginar, basaltos, que são gerados a partir do resfriamento da lava, não são formados por grãos, mas sim por cristais. O resultado é uma rocha maciça, que por si só não conseguiria armazenar água, mas derramamentos tão expressivos quanto os do Serra Geral não poderiam ocorrer sem algum fator tectônico associado. A separação do Brasil e da África gerou uma série de falhas geológicas, que tanto serviram de conduto para o magmatismo que formou o Serra Geral, quanto fraturaram essas rochas após sua formação. É por isso que o Grupo Serra Geral também pode ser considerado um aquífero, só que no caso é um aquífero fraturado em vez de granular. A água percola e se armazena nas fraturas da rocha. Inclusive, o aquífero Serra Geral corresponde a 55% das águas subterrâneas utilizadas para abastecimento público no Paraná. Para resumir, tivemos a formação Botucatu, depositada há cerca de 200 milhões de anos no ambiente desértico, que com a separação da Pangeia foi recoberta por basaltos do Grupo Serra Geral. Isso criou uma grande heterogeneidade no Aquífero Guarani, por conta do confinamento promovido pelo Serra Geral. Lembra que eu disse que esse foi um dos maiores eventos do magmatismo da história? Então, a espessura dos derrames do Serra Geral pode atingir até 1.500 metros em alguns pontos. Essa é a realidade de cerca de 90% do Guarani, ou seja, apenas 10% da formação Botucatu está exposta para ser recarregada diretamente, chamada área de recarga ou zona florante. Os outros 90% estão associados à infiltração no Serra Geral, que daí eventualmente alcança o Guarani. Essa é a zona confinada. Agora sim estamos contextualizando o que eu desenvolvi na minha monografia.
Eu queria quantificar a diferença hidroquímica entre zona florante e zona confinada, porque presume-se que os cenários de recarga, pressão e temperatura completamente diferentes entre uma zona e outra vão se refletir também na composição da água subterrânea. A maneira que eu escolhi para fazer essa quantificação foi calcular os valores de background. Background é a concentração natural que um elemento apresenta no meio, ou seja, qual a concentração de um elemento no aquífero quando se desconsidera possíveis poluições ou demais processos que perturbem as condições naturais. Vale lembrar que background é uma faixa de valores e não algo fixo. Tem que ser um intervalo para acomodar diferenças que ainda possam ser explicadas de maneira natural. Eu utilizei dados químicos e físico-químicos de 37 poços no aquífero Guarani para aplicar a estatística envolvida com os cálculos de valor de background. Ao todo, foram mais de 50 elementos e parâmetros com background calculado. Os valores exatos que eu obtive de resultado estarão disponíveis no portal do curso de Geologia da UFPR assim que a monografia for publicada, mas vale trazer como resumo desses resultados que na zona confinada temos backgrounds maiores principalmente de sódio, temperatura, pH, cloreto, fluoreto e sólidos dissolvidos totais, enquanto na zona florante predomina principalmente cálcio, dureza total, magnésio, manganês e bário. Além disso, temos também a área no centro do Paraná, onde cada zona tende a se apresentar. No noroeste e sudoeste da área de estudo, temos os picos de sódio, temperatura, fluoreto, entre outros, o que leva a crer que essas são áreas onde o aquífero é confinado. Já para parâmetros que predominam na zona de recarga, o mapa é diferente. Cálcio e dureza total, por exemplo, predominam no nordeste da área de estudo, realmente ao longo da faixa de afloramento da formação Botucatu. A distinção e quantificação que os valores de background trazem podem auxiliar a gestão hídrica e orientar o planejamento na exploração do aquífero. Também vale destacar que esses valores de background podem ser comparados aos valores de referência para a potabilidade e dar um panorama de possíveis contaminações ou concentrações naturalmente altas. No caso do Guarani, temos um pH naturalmente ácido e valores de alumínio e bário que podem exceder o máximo permitido, porém isso também aparenta ser uma característica natural. Em resumo, esse trabalho permitiu distinguir duas zonas do aquífero Guarani e quantificar e espacializar essas diferenças. Essa análise estatística, com base em conhecimentos hidrogeológicos, pode auxiliar no futuro monitoramento da qualidade da água no aquífero Guarani. Muito obrigada pela atenção.